Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a desmontagem do alternador. E aí eu separei dois alternadores aqui para vocês, né? Um alternador mais atual, mais novo, que já utiliza a tecnologia do DFM. É uma tecnologia de um pulso modulado para o acionamento do alternador. Né? E um outro alternador um pouco mais antigo, né? Que já não tem essa mesma tecnologia e que, à medida que o veículo funciona, né? Ele então gera energia elétrica. Bom, primeiramente um alternador, ele é o carregador do veículo, né? Então a função de um carregador, a principal função é de carregar a bateria, uma vez que a bateria foi descarregada para acionar o motor de partida, e a segunda função do alternador é suprir a demanda energética do veículo, né? Então o alternador ele tem essa característica. O alternador, como qualquer outra máquina, né, agora falando um pouco mais a respeito de um gerador, ele tem uma curva de desempenho ótimo, ou seja, digamos que esse alternador que está aqui na minha mão ele fosse um alternador que gerasse aqui 120 A. Não quer dizer que a partir do momento em que o motor funciona ele vai gerar 120 A. Né? É necessário verificar qual é a rotação, ou se tiver de fácil acesso, qual é a curva do alternador, para identificar dentro da rotação de marcha lenta, qual é a geração desse cara. Muitas vezes é uma geração um pouco mais baixa, então o pico ou a faixa ótima é 120 A, só que é quando o alternador está girando a 30.000 RPM. E aí eu fazer uma analogia com o motor de combustão interna, tá? Como se o motor de combustão interna estivesse girando a 3.000. Só que quando o motor está girando a 1.000 RPM, ele gera apenas 90 A, 80 A. Né? E aí eu estou querendo citar essa situação porque no momento em que o alternador envia, né, a energia para a bateria, só que essa energia enviada ela não é o suficiente, a bateria, né, lembrem que assim, o alternador vai ligado na bateria, né, através do cabo B+, e esse mesmo cabo vai em direção ao automóvel. Então, a partir do momento em que o alternador gera uma energia, só que a energia não é o suficiente para atender toda a demanda energética do carro, a bateria vem suprir, né, essa outra necessidade, tá? Então, como eu antecipei, o alternador ele tem a função de gerar energia elétrica, né, é o principal, ou, né, se a gente desconsiderar sensores, a única fonte de geração de energia que nós temos dentro de um automóvel. E a sua geração de energia, né, se dá na sua capacidade, né, de quantos amperes ele poderá gerar. Só que essa capacidade, como eu antecipei a vocês, ela vai dentro de uma faixa de rotação ótima, tá? As diferenças entre eles é que esse sistema aqui, ele tem um sistema que foi desenvolvido pela Bosch, hoje outras montadoras já utilizam, mas ele foi desenvolvido pela Bosch, em que é um sistema de geração inteligente, ou seja, o alternador, a central de injeção eletrônica, verifica qual é a tensão no veículo naquele momento. Quando a tensão está muito baixa, ela aciona o alternador gera energia e ele é desligado, né? E aí a tensão volta a baixar. Então o alternador é ligado de novo, gera energia, volta a baixar, gera energia, volta a baixar. Isso faz com que a vida útil dessa peça ela seja muito maior do que um alternador mais antigo como esse, em que esse cara daqui não tem essa tecnologia, né? Ele não tem esse pulso de onda quadrada que vai controlar o nosso alternador. Então, basicamente, funcionei o carro, ele está girando energia o tempo inteiro, né? Então, ele passa o tempo inteiro gerando energia, a não ser que eu desligue o meu automóvel, beleza? Bom, o alternador é composto de algumas peças. Essa primeira parte aqui, dessa peça preta aqui, né? É apenas uma capa, que é comum aos dois. Aqui embaixo, né? Quando eu remover essa daqui, deixa eu remover aqui logo, que a gente vai observando. Pessoal, eu vou dar um pausezinho para tirar esse parafuso e aí a gente já retorna. Bom, então como a gente está vendo aqui agora, já desmontado, né, a gente tem também, além das duas capas, né, duas peças que são peças comuns. Essa peça preta que vocês estão vendo é essa mesma peça, só que agora na cor cinza. Né, essas duas aqui representam a placa retificadora, ou seja, é o elemento, é o componente dentro do alternador que vai transformar três sinais, né, de ondas alternadas em um sinal apenas de onda contínua, tá? Então essa é a responsabilidade aqui das nossas placas retificadoras. E aqui na ponta a gente tem agora os reguladores de tensão. Esse sendo um regulador de tensão inteligente, tá? Ele inclusive tem um conector aqui para dois fios. Um desses fios
na maioria das vezes, um sensor de bateria e o outro é o próprio acionamento, né, do PWM, né, conhecido como DFM. Enquanto que o de cá a gente não tem, né, esses conectores. Então a gente tem um regulador de tensão arcaico. Aquele que quando o alternador entra em funcionamento, esse cara é alimentado e ele passa energia para o nosso rotor. Tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou remover a placa retificadora e o regulador inteligente e vou remover a placa retificadora e o regulador desse sistema mais antigo e a gente vai continuar comparando eles, beleza? Antes de mais nada, a geração de energia, né, tanto faz de um para o outro, ela sempre vai se dar da mesma forma. Né? Então é um rotor que ele vai sendo alimentado e se transforma num grande ímã, e à medida que esse ímã fica girando, ele gera energia nos estatores, tá certo? Os estatores são essas bobinas que a gente vai remover daqui a pouquinho. Essa energia do estator é passada para a placa retificadora, e uma vez passada a placa retificadora, ela vai em direção àquele cabo que eu chamei de B+, e é esses dois aqui, ó. Então tanto esse alternador, né, esse parafuso, esse fuso maior, quanto esse daqui, são as saídas em direção ao B+, o B positivo, que é aquele cabo que vai, né, quando ele chega ali, um pedaço dele vai para a bateria e outro pedaço vai para o restante do automóvel, para a caixa de fusível. Beleza? Vou fazer a resto da desmontagem e a gente daqui a pouco retorna. Bom, então pessoal, aqui ó, fazendo a remoção do regulador de tensão inteligente, tá? Percebam que a gente tem a presença de dois carvãozinhos aqui. Esses carvãozinhos, eles ficam contados aqui, ó, com esses coletores, tá? Esses pedaços aqui, esses coletores do nosso rotor. Então, esse carvão é responsável por alimentar o rotor e fazer com que o rotor se transforme em um grande ímã, tá? E aqui ao lado, né, do nosso regulador de tensão inteligente, a gente tem a nossa placa retificadora. Esse alternador aqui eu vou deixar ele apenas agora como forma de demonstração, a gente não vai, né, desmontar mais partes dele, que é até porque os estatores já estão soldados e fica mais fácil a nossa explicação. Né? O de cá, ó, a gente então vai remover aqui, ó, a placa retificadora junto com o regulador de tensão. Como antecipei a vocês, esse tipo daqui não é inteligente, né? Então, uma vez o motor entrado em funcionamento, ele também vai alimentar aqui, ó, o rotor através dos coletores do rotor. Só que ele não vai ser desligado em hora nenhuma, a não ser que você desligue o seu automóvel, tá? Então, deixando aqui de lado, o que a gente vai fazer aqui agora é remover agora esses 3 parafusos aqui da nossa carcaça. Assim que eu tiver removido aqui os parafusos, a gente retorna. Bom, pessoal, então, removido aqui, ó, removi os parafusos, tá? Aproveitei também, já tirei a polia, né? A polia que vai presa é a nossa correia, e aí, né, que é a correia de acessórios que aciona o nosso alternador. E aqui, ó, a gente agora vai fazer a remoção do conjunto da carcaça, tá? Vou colocar uma chavezinha aqui para auxiliar. Então nós temos aqui a tampa do alternador, essa peça enrolada que é o nosso rotor, tá? Desculpe, que é o nosso estator, e aqui, essa que ficou aqui na minha mão, aqui é o nosso rotor, beleza? Então, como é que a energia ela funciona, né? Uma vez o nosso regulador de tensão, seja o convencional ou seja o inteligente, alimentando aqui esses coletores do rotor, o rotor então ele fica girando, porque na ponta do rotor a gente tem a polia. Então, quando ele gira, já no formato de ímã, porque ele está sendo alimentado, ele vai induzir uma tensão elétrica alternada aqui, ó, nas bobinas do estator. Aqui nós temos 3 bobinas, né? Vocês estão vendo 6 enrolamentos aqui, 6 fios, tá? O fio tem início e tem fim, por isso que ele tem 2 pernas. E a gente então tem 3 bobinas. A gente vai gerar uma energia trifásica, só que alternada, e essa energia alternada, ela não consegue se comunicar com a bateria. Então ela vai passar por essa peça, que é a nossa placa retificadora, tá? Para que na nossa placa retificadora, né, através dos diodos, então a gente tem, então a gente tem aqui, ó, 1 diodo, 2 diodos, 3 diodos, essa é a parte do fundo, e a parte da frente, 1 diodo, 2 diodos, 3 diodos. Então, quando ela passa nos 6 diodos de retificação, os diodos conseguem retificar essa onda
alternada e transformar ela em onda contínua, tá? E aí através do pólozinho B+, a gente então envia energia para a nossa bateria e para o nosso automóvel. Particularidades desse cara que eu posso citar, é uma tendência, isso já vem acontecendo há muito tempo, percebam até em alternadores mais antigos, em que a carcaça ela seja, né, vazada, e que aqui nos rotores a gente tem essa presença dessas pás que funcionam como hélices ou ventiladores, fazendo com que na hora que eu tenho altas rotações aqui, né, eu consiga puxar ar das duas regiões e chocar o ar no meio do rotor e ele sair, né, pelas carcaças, né, fazendo com que a temperatura de trabalho dessa peça seja bastante reduzida. E isso contribui, né, na grande maioria das vezes para a vida útil do alternador. Então, você colocar um alternador que ele não precise trabalhar em altíssimas temperaturas, vai fazer com que o nosso verniz aqui, ó, desse nosso estator, ele não venha se degradar tão rápido e, consequentemente, não venha entrar em curto, né, proporcionando então uma vida útil da peça maior. Beleza? Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aí como atividade que vocês sinalizem qual é a principal diferença entre um alternador com um regulador de tensão inteligente e um alternador com um regulador de tensão convencional, tá bom? Valeu, galera. Qualquer dúvida, manda um e-mail.